Meus santos irmãos, na paz do Senhor Jesus, eu sou grato a Deus por mais esse dia que o Senhor Jesus tem dado, tem nos concedido, pela sua infinita misericórdia, né? Ele tem nos dado mais um dia, tem nos dado este fôlego de vida, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Foi me dada a oportunidade para me falar, né, a palavra do Senhor. E aqui eu irei ler em Salmos primeiro, é o primeiro salmo, livro de Números, né? Número 1. Eu vou ler ele aqui e depois a gente vai meditar, né? Vamos lá então. Número 1. O título desses versículos, deste capítulo aqui, fala: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Primeiro, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, versículo 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero ler aqui uns comentários aqui embaixo, que está escrito assim: este salmo que se inicia toda a coletânea do livro dos Salmos, descrevendo o tipo de pessoa que os lê e usa, pertence mais à categoria de sabedoria do que a dos hinos e orações que constitui grande parte do livro. A literatura de sabedoria está interessada nos modelos de vida conflitantes de crentes e incrédulos, enfatizando que somente o juízo divino eliminará a iniquidade da vida e trará recompensa aos justos. A palavra bem-aventurado, hebraico, bem-aventurado se refere à alegria e satisfação que se originam de saber que o indivíduo está bem com Deus, embora às vezes o conflito com o mundo possa trazer dificuldades. Esta bem-aventurança é o oposto da maldição, né? Acontece como resultados da desobediência aos mandamentos do Senhor. O uso de varão na literatura bíblica se refere às pessoas de modo geral. E aqui, a qualquer crente que esteja tentando viver em obediência a Deus, o conselho dos ímpios pode ser necessário em assuntos de comércio, leis, medicina ou outros campos técnicos. Contudo, o Salmo primeiro está preocupado com a questão espiritual, como ética, moralidade e fidelidade ao Senhor na vida cotidiana. A meditação envolve o estudo de uma passagem das Escrituras, a sua memorização, a oração sobre ela e a exortação em cumpri-la.
O sucesso espiritual depende do constante estudo e aplicação da palavra de Deus. A promessa de prosperidade é qualificada pelo contexto. Tudo quanto fizer será determinado pela vida em obediência às Escrituras. Isso irá prosperar. A palavra traduzida como ímpio em Salmos é uma palavra genérica para uma pessoa incrédula e muitas outras passagens. Isto é, alguém que não é um membro do concerto e não está vivendo em obediência a Deus. Embora talvez pareça ser uma boa pessoa, esse indivíduo é capaz de grande mal. Por sua falta de consideração e temor ao Senhor, as comparações com as colheitas são comuns em contextos de juízo. A palha, a casca seca que envolve as sementes, tem que ser separada dos grãos, peneirada, de modo que possa ser levada pelo vento. Meus amados irmãos, essa palavra, eu estava meditando nessa palavra, uma certa vez, eu fui com meu sogro ali em Piraporinha, no Banco Itaú, e foi minha esposa, ele foi resolver algumas coisas deles lá, né, no banco, e eu fiquei lá fora no carro para não poder entrar, porque devido de sair, né, essas pandemias, essas coisas, para não fazer o tumulto. E eu fiquei lá fora, né, e aí eu fiquei um pouco distante do banco, dentro do carro, né, e daí começou, o sol estava quente, aí eu saí, aí depois fui para frente do banco, e de frente desse banco tinha uma árvore. Quer dizer, não, tinha não, tem uma árvore, né, grande lá. E como o calor estava quente, muito quente, né? O sol estava muito quente, aí eu fiquei embaixo dessa árvore, né? E no que eu estava embaixo dessa árvore, eu peguei meu celular e acionei a minha Bíblia, né? Que eu abaixei, né? E quando eu abaixei, estava lá no Salmos primeiro. E eu comecei a ler, né? Aí comecei a ler. E quando eu comecei a ler esse primeiro versículo, bem-aventurado, essa palavra foi falando muito ao meu coração, né? Porque a palavra do Senhor é poderosa. Louvado seja Deus, né? E aquela palavra foi falando, bem-aventurado, eu fui se enchendo ali, fui, né, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito, né? Porque a gente começa a meditar na palavra de Deus e, e o Senhor, ele faz grandes coisas, né? E aí, no decorrer do tempo, eu lá, meditando nessa palavra, li todo o versículo, todo o capítulo, né? E fui lendo depois de volta. Aí, nesse intervalo, a minha esposa saiu e, na hora que ela estava saindo, aí veio um gari e passou perto de mim, assim, embaixo daquela árvore e começou a varrer, né? Umas folhas que estavam caídas da árvore, né? Porque as folhinhas secas, né? Com o tempo ela cai. Aí começou a cair, aí ele começou a barrer lá, né? Ele passou perto de mim barrendo, de uma hora para outra, eu não tinha nem visto ele, né? Aí eu peguei, e quando aquele gari foi barrendo assim, eu olhei pro chão, e eu olhei pro chão e ele varrendo, aí ele passou bem pertinho de mim. Aí quando ele passou pertinho de mim, que eu estava lendo ali, aí eu olhei para ele, aí eu olhei para ele assim e falei, ó, nenhuma folha da árvore não cai, sendo que seja pela permissão do Senhor. Aí ele deu glória a Deus e perguntou para mim quanto tempo eu tinha de evangelho, né? Eu falei para ele, aí ele ficou assim meio de lado, se apoiou em cima do cabo da vassoura, né? Ficou assim olhando, não para mim, mas olhando em direção à rua que eu estava e perguntou para mim, né? Aí ele perguntou. No que ele perguntou, aí eu falei. Aí ele falou assim, olha, se prepara para eu e você ver a glória de Deus muito tempo descer sobre a terra. Aí foi muito rápido assim, né? Aí eu saí assim e falei, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Porque a gente está meditando a palavra de Deus, né? Aí a gente não espera isso. De uma hora para outra a gente se depara e fala, né? E ele falou aquela palavra, eu fiquei muito maravilhado, né? E eu lendo essa palavra aqui,
né? A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. É bem-aventurado. Aqui no livro de Provérbios, né? Provérbios 4 e 14 e o 15, está escrito assim: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. É o que a palavra do Senhor está falando aqui, né? Que para ser bem-aventurado, devemos não entrar na vereda dos ímpios e nem andar nos caminhos dos maus. Aí o versículo do 14 de Provérbios e o 15, primeiro Provérbios 14 e 15, o 15 fala assim: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Muitas vezes, meus amados irmãos, a gente lendo essa palavra, para a gente ser bem-aventurado, né? Como se fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem que não entrar na vereda deles, como está escrito aqui em Provérbio, né? Não entrar na vereda deles e nem andar nos caminhos deles, porque os caminhos deles são maus, né? E a palavra do Senhor fala assim: quando você se deparar com isso, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa-te de largo, sai fora, porque as veredas dos ímpios só tem coisas ruins, os caminhos são maus, eles vão ensinar coisas ruins que desagradam a Deus. Aí você já não vai ser bem-aventurado se você estiver seguindo os passos dele, se você estiver junto naquela roda junto com ele, você não vai ser bem-aventurado. E a palavra do Senhor fala que para ser bem-aventurado, tem que fazer tudo isso, né? Então, meus amados irmãos, aí o versículo 2 fala aqui, em Salmos: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a gente vai lá para o livro de Josué, Josué, número 1 e 8, que nos diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e então prudentemente te conduzirá. Então é assim, se você tem o prazer na lei do Senhor de meditar de dia e de noite, a palavra do Senhor está falando aqui. Você tem que não se apartar da sua boca de ler, de estar lendo, de estar meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite, observando o jeito que o Senhor se agrada, observando, né, as leis do Senhor, né? É quando se deparar com essas atitudes, com os caminhos dos ímpios, com essas coisas que atrapalham, né, de chegar ao céu, se afastar, porque você está meditando na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor vai confrontar com essas coisas, né? Então, o Senhor vai prosperar. Você vai ser próspero no seu caminho, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar. O Senhor vai prosperar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 3 dos Salmos fala assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí aqui em Ezequiel ainda, fala aí,
e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor fala, né? Como está escrito no versículo 3 do número de Salmos: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. A louvado seja Deus, né? Que no seu tempo, né, dá o seu fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, porque esta árvore, ela está plantada junto a ribeiros de água. Ela está sendo alimentada por águas bem pertinho ali. E esta água, aleluia, é aquela água que sai do trono do Senhor, que a palavra do Senhor quer dizer, né? Aqui é uma complementação, porque no Salmo 46 fala que no trono do Senhor há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Louvado seja Deus. Então é por isso, irmão. Aí eu fico olhando aqui que até as suas folhas servem de remédio. Aleluia. Por onde você passar, aleluia, o Senhor vai dar graça, vai dar força para você vencer todos estes males que está vendo, né? Aí aqui em Gênesis também, complementando 3, Gênesis 39, 23, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, né? Foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio, né? Aí fala assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Porque José era temente a Deus. Ele meditava na palavra do Senhor, né? Então ele fugia da aparência do mal. Então, este versículo aqui dos Salmos está falando aqui deste varão, né? Assim, tão maravilhoso, né? Que ele meditava na palavra de Deus. E o Senhor era com José. Meu amado irmão, medite na palavra do Senhor. Quando se deparar com essa situação, saia fora, peça graça a Deus, peça misericórdia, né? E que a presença do Senhor esteja na sua vida para te livrar dessas coisas tão ruins, de tanta corrupção, de tantas maldades que há nesse mundo. Medite na palavra do Senhor, né? Aí diz aqui, ó, e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele. Aleluia! E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, tudo aquilo que a pessoa, né, que o jovem, que o irmão faz, que a irmã faz, né, meditando na palavra do Senhor, aleluia, você é um bem-aventurado. Você meditando na palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Você é bem-aventurado. Aonde você passar, aleluia, o Senhor passa junto com você. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E em Isaías 3:10 diz assim: dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Louvado seja Deus. E em Jó 1:4 também diz assim: porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o moinho. Né? Como diz aqui, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então aqui está dizendo, né? E aqui em Salmos 37, né, e 18, diz assim: o Senhor conhece os dias do reto, e a sua herança permanece para sempre. Em Jó também,
Está falando aqui Jó, né? 10 e 14. Fala assim: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Né? Falando aqui no versículo 6, né? Do Salmo ainda, no versículo 6, fala assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí em Timóteo também, 1:6, Timóteo, 2 Timóteo 2:19, está falando assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, devemos apartar dessas coisas de companheiros, de amigos, que às vezes, né, muitas das vezes vêm com conversinhas, com palavras torpes. O Senhor fala na sua palavra, né? Então, vamos meditar na palavra do Senhor, né? Porque o Senhor quer o melhor para nós. Estamos vivendo em tempos difíceis, né? Em tempos de tantas turbulências, né? Então, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos deixar, né, este selo do Espírito Santo na nossa vida, né? Aleluia. A presença do Senhor dominar sobre nós. Não importa onde você estiver, meu irmão. Não importa se seja no trabalho, se seja andando, se seja no ônibus, né? O Senhor fale fortemente ao seu coração. Esteja meditando. O Espírito Santo que é o porta-voz da palavra. Ele é poderoso e ele vai falar em cada coração, cada dia. Não pare, não pare de meditar. Não pare, porque a jornada é grande. Aleluia. Aleluia, a batalha é grande, mas o general é poderoso, ele está na frente para nos garantir a vitória. Louvado seja Deus. Assim como o Senhor é na vida, e foi na vida de Josué, na vida de José, na vida de muitos, né, desses profetas, de todos esses aí que passaram por essas dificuldades, mas eles confiavam no Senhor e buscavam a face do Senhor, e o Senhor se fazia presente. Louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra, irmão, que eu tenho. Aleluia. Aonde você estiver, receba e guarde essa palavra. Aonde estiver, medite na palavra do Senhor, pois ela é poderosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, desde já, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer.